Presidente Jair Bolsonaro visita Chapecó e avalia ações contra a pandemia. E você vai ver também na edição de hoje. Santa Catarina recebe mais doses da vacina contra o coronavírus. A importância de estimular a atividade cerebral durante a pandemia. Em Criciúma, novas frentes de trabalho são instaladas no binário da Santos Dumont. IFSC tem vagas abertas para professor temporário. Vigilância epidemiológica levanta preocupação com casos de febre amarela. A evolução dos carros autônomos. E no esporte, hoje tem Criciúma em campo. O desafio é contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Santa Catarina nessa quarta-feira. Acompanhado de autoridades estaduais, ele foi até Chapecó, na região oeste do estado. Essa foi a 7ª visita do presidente em terras catarinenses desde o início do mandato e a primeira na maior cidade do oeste do estado. Na pauta, elogios à forma como o município lidou com a pandemia do coronavírus, críticas ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defesa do tratamento precoce e discurso contrário às medidas restritivas. Bolsonaro foi recepcionado em um evento durante a manhã no centro de eventos do município. O primeiro a falar foi o prefeito João Rodrigues. Em seu discurso, ele detalhou o trabalho da Prefeitura de Chapecó no combate à pandemia e defendeu o tratamento imediato dos pacientes com a Covid-19 e a liberdade dos profissionais da saúde em prescrever medicamentos. Em Chapecó, dezenas de médicos pesquisaram, estudaram, debateram saídas e alternativas para uma doença que não tem remédio específico. A ciência não apontou qual é o melhor remédio. Então, cada médico, de acordo com a sua pesquisa, estabelece o que ele quiser. Por favor, senhoras e senhores, não proíbam os médicos de trabalhar. Não proíbam o cidadão de se tratar. Não exijam ao máximo da vida do povo brasileiro sem o direito de querer se tratar. Aqui em Chapecó está provado para o país. A liberdade, a união, deu resultado. Hoje, nós temos o vírus sob controle, usando máscara, álcool em gel, mantendo o isolamento ou o distanciamento. Segundo a discursar, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que vai buscar atuar na união entre os profissionais da saúde na linha de frente e os pesquisadores. E falou ainda sobre a importância das medidas de combate ao coronavírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Hoje estamos num evento aqui e todos estamos usando máscaras, nós estamos guardando o distanciamento social porque é necessário essas medidas adicionais para conciliar a saúde com o desenvolvimento econômico do nosso país, tão importante para preservar um direito fundamental, que também é o direito do trabalho. O último a falar foi Jair Bolsonaro. O presidente falou novamente que está descartado um lockdown nacional, criticou medidas rígidas de restrição e falou em liberdade. Apareceu a questão do achatamento da curva. Devemos achatar a curva com medidas de isolamento para que os hospitais se preparem com leitos de UTI, com respiradores. Nós, governo federal, fizemos a nossa parte, mas era uma doença desconhecida por parte de governadores e prefeitos também. Nós fizemos a nossa parte. Apareceram as medidas restritivas, que eu nunca fui favorável a elas, a não ser numa emergência, a não ser naquele momento, para você melhor preparar as suas unidades de saúde. Lamentavelmente, isso continua valendo. Quem abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança está condenado no futuro não ter segurança e não ter liberdade.
e voltou a defender o tratamento precoce contra o coronavírus. Eu não sei como salvar vidas. Eu não sou médico, não sou enfermeiro. Mas eu não posso tolher a liberdade do médico, ou até mesmo do enfermeiro. Ele tem que buscar uma alternativa para isso. A governadora de Santa Catarina também acompanhou a visita. Essa visita do presidente foi extremamente importante, onde nós reunimos os entes federais, estaduais e municipais, especialmente para tratar da convergência das ações, da convergência dos esforços no combate à pandemia. Santa Catarina recebeu hoje mais doses da vacina contra o coronavírus. Chegou ao aeroporto da capital catarinense nesta quinta-feira uma nova remessa com 144.700 doses da vacina contra a Covid-19. O novo lote foi recebido pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. São 75.500 doses da vacina AstraZeneca Fiocruz e 69.200 da Sinovac Butantan. Os imunizantes serão utilizados para aplicação da dose 1 e 2. As vacinas da AstraZeneca, 75.500, serão para as primeiras doses, ou seja, a gente vai conseguir avançar na faixa etária de 65 anos ou mais, dependendo da organização de cada município em relação às faixas etárias que cada município já está vacinando. As demais serão utilizadas para a segunda dose, que é muito importante. Além da gente fazer a primeira dose, a gente aplicar a segunda dose. A distribuição para as centrais regionais começou ainda nesta quinta-feira. Daqui do aeroporto, essas doses estão indo para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, lá no centro de distribuição de vacinas da Vigilância Epidemiológica, e já no início da tarde elas estarão sendo deslocadas a partir da distribuição, conforme cada regional de saúde, para cada município. Já sai daqui direitinho a designação, e os municípios vão continuar com o apoio de cada secretário municipal de saúde, dos trabalhadores da saúde, imunizando a população brasileira. Além da continuidade da vacinação dos idosos, evoluindo aos poucos nas faixas etárias, a imunização começa a ser realizada também entre as forças de segurança, iniciando por policiais militares, policiais civis e bombeiros militares, que atuam diretamente nas ações de enfrentamento à pandemia. Já são para Santa Catarina 1.472.700 doses que chegaram e que já estão sendo utilizadas no conjunto dos municípios. Lembrando sempre que parte delas precisam ficar para a segunda dose. Você sabia que estimular a atividade cerebral durante a pandemia é tão importante para a saúde quanto as atividades físicas? Nossa equipe preparou uma matéria especial para te mostrar como. Há 3 anos, esta servidora pública passa pelo menos 1 hora por dia resolvendo enigmas para exercitar o cérebro. As atividades elucidadas com auxílio de materiais lúdicos, como figuras geométricas e ábacos, estimulam o raciocínio lógico. Antes de iniciar as aulas na escola, eu tinha muita dificuldade de memorização. Eu até achava que era uma falta de memória, uma perda da memória, alguma coisa assim. E, após o início das atividades, eu percebi que era, na verdade, uma falta de atenção, uma dificuldade em me concentrar. Então, isso mudou muito para mim, porque às vezes eu falava para algum colega, fulano, já te falei tal coisa? Aí repetia, ou às vezes deixava de dizer algo importante, E já no primeiro mês eu percebi essa diferença. A Isabela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela explica que a estimulação, o fortalecimento da memória e da concentração auxiliam a formação da reserva cognitiva, que são de extrema importância para inúmeras situações do dia a dia. Então, melhorar a nossa capacidade de atenção, concentração, foco, além das habilidades socioemocionais, que aí seria resiliência, comunicação, linguagem e até mesmo saber ganhar, saber perder, habilidades nesse sentido. Estimular as atividades cerebrais acelera a recuperação de sentidos, como por exemplo o olfato e o paladar, que muitas vezes são perdidos em pacientes com Covid-19. De acordo com este neurointensivista que atua na linha de frente no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o vírus atua também na atividade cerebral, que pode levar à diminuição no processamento da memória. Quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios.
e com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Essa lentificação do processamento cerebral leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Ele ainda afirma o quão importante é esta estimulação cognitiva na recuperação do paciente. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleçam. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro. A seguir, Instituto Federal de Educação tem vagas abertas para professores. Foram instaladas nessa semana novas frentes de trabalho nas obras do binário da Santos Dumont, em Criciúma. A repórter Michele Veiga tem as informações. E começou nesta quinta-feira e tem previsão de seguir até a próxima semana as obras em um dos trechos da Avenida Santos Dumont, que irá receber a nova camada asfáltica. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município de Criciúma, nesse trecho as ruas estarão fechadas para dar sequência às obras. Para quem precisa seguir para o São Luís em direção à Próspera, terá que pegar o desvio pela esquerda na rua Epitácio Pessoa. Já no sentido inverso, para a Próspera para o São Luís, o motorista precisa acessar as ruas Joaquim Nabuco, Duarte da Costa e Tomé de Souza. As vias estarão sinalizadas com placas indicando os caminhos. O trânsito será somente para moradores e comércio local. As obras aqui do binário da Santos Dumont tem a sequência aí prevista para que o término dela seja realizado no final do próximo ano. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. O IFSC está com vagas abertas para a contratação de professores temporários. Confira na reportagem. O Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, o IFSC, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 34 servidores docentes que vão atuar em 17 campos da instituição. Para a região sul do estado, há vagas em Araranguá, em Criciúma e em Tubarão. Para concorrer às vagas, os interessados devem ter diploma de graduação na área de atuação e cumprir os requisitos do edital. A remuneração varia de R$ 2.400 a pouco mais de R$ 6.200. O processo seletivo prevê reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos e também para pessoas com deficiência. As vagas reservadas estão indicadas no edital. As inscrições devem ser feitas pelo sistema online até o dia 12 de abril. Basta acessar o site www.ifsc.edu.br. Por conta da pandemia, todas as etapas do processo seletivo serão feitas de forma remota, desde o envio de documentação para análise de currículo até a prova de desempenho didático. Após todas as etapas e prazos de recurso, o resultado do processo seletivo deve ser publicado no dia 25 de maio. A morte de um catarinense por febre amarela levantou um alerta no estado. A repórter Michele Veiga foi até a Vigilância Epidemiológica e traz para a gente as informações. E conforme a gente já relatou durante essa semana, uma pessoa de 34 anos morreu no município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, devido à febre amarela. Por isso, essa situação começa a ganhar atenção aqui também no sul do estado, já que focos do mosquito já foram encontrados. Sobre a questão da vacinação, eu vou conversar agora com a Kelly Barpizanetti, ela que é técnica de enfermagem aqui da Vigilância Epidemiológica do município de Criciúma. Kelly, vocês têm notado que as pessoas deram uma parada, as pessoas esqueceram das outras doenças devido à pandemia do Covid-19 e as vacinas estão aí para a população, só que eles não têm procurado, é isso?
Isso, nós temos que lembrar que a gente está com auge, né, de uma doença que é a Covid-19, mas nós não podemos baixar a guarda com relação a todas as outras vacinas, principalmente as vacinas que protegem contra patologias. E falando propriamente dito da febre amarela, né, a gente tem que lembrar que é uma vacina que está disponível em todas as nossas salas de vacina. Em tempos anteriores, essa vacina era realizada através de agendamento. Isso já não acontece mais no município de Criciúma. É demanda livre. A população pode procurar a unidade de saúde e fazer a sua dose. A gente lembra que a vacina é disponibilizada para as crianças a partir de 9 meses até o adulto de 59 anos. Ela tem alguma contraindicação, Kelly? Alguém que não possa receber essa vacina? Nós temos que lembrar que a grávida não pode receber essa vacina e num período de amamentação, onde a puérpera está amamentando, também não pode receber essa vacina. Lembrando que o idoso acima de 60 anos não é contraindicado que receba a dose contra a febre amarela. O que é preconizado é que o idoso, ao procurar a sala de vacina, apresente em mãos uma declaração médica autorizando então que este idoso acima de 60 anos receba então a sua dose. Lembrando que o esquema de vacinação é dose única. Em tempos anteriores, a febre amarela tinha um reforço a cada 10 anos, mas esse reforço não é mais necessário. Então, aquela pessoa que tem o seu cartão em mãos, verifique o campo da febre amarela. Caso não tenha o registro, procure a unidade de saúde. Lembrando que a gente teve esse óbito em Santa Catarina e é muito importante ressaltar que a faixa etária dos 30 anos é uma faixa etária que é contemplada para a vacina da febre amarela e segundo relatos que a gente tem, né, esse jovem não estava vacinado. Fica aí então o chamado, a importância da gente manter não só a febre amarela em dia, mas todas as vacinas que são ofertadas pelo Programa Nacional de Imunização. Em falar nisso, como que vocês estão vendo essa situação das vacinas? As pessoas estão procurando regularmente, as crianças, né? A gente sabe que devido às creches, elas têm que ter a carteirinha em dia, mas mesmo assim, essa sequência de vacinação tem sido dada, que as pessoas realmente estão deixando um pouquinho de lado com medo de se contaminar, com medo de ir aos postos? Tanto no ano de 2021, né, como no ano passado, em 2020, em nenhum momento o município de Criciúma suspendeu o serviço de vacinação. A gente teve relatos de que alguns municípios vizinhos pararam por um momento, então, a oferta da vacinação. Isso não aconteceu no município de Criciúma. Com todo cuidado, com toda cautela, o pai e a mãe podem procurar a unidade de saúde. A gente tem que lembrar que a sala de vacina ela é de exclusividade para vacinação. Nenhum outro serviço é ofertado na sala de vacina, não tem atendimento médico, não tem entrega de medicação, não tem realização de curativos. Então é uma sala destinada para o serviço de imunização. O pai, a mãe e o responsável podem ficar tranquilos, mantenham os cuidados. A gente sempre pede que apenas um acompanhante leve a criança para não gerar aglomero. Então a gente sempre menciona, tem uma doença acometendo toda a população, mas a gente não pode baixar a guarda. Vamos continuar com o nosso cartão de vacina em dia, evitando assim outras patologias e outras doenças. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, você que tem aí a atualização da sua carteirinha de saúde para fazer, de vacinação para fazer, melhor dizendo, vá até um posto de saúde, busque as vacinas dentro da sua faixa etária, principalmente também as crianças e os adultos também devem ficar ligados nessa situação. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. A seguir tem o esporte. Hoje tem Tigre em campo pela Copa do Brasil. O desafio é contra a Ponte Preta.
Hoje, as gigantes de tecnologia, a Tesla e a Google, correm para colocar em circulação os veículos autônomos, que são aqueles sem a necessidade de um motorista. Mas um professor sul-coreano já tinha desenvolvido um veículo desse tipo há quase 30 anos. O automóvel de Han Min-hong, de 79 anos, surgiu em 1993. Sem ninguém ao volante, o veículo percorreu 2 anos depois a autoestrada mais movimentada do país ao longo dos 300 quilômetros que separam Seul da cidade portuária de Busan. Ele foi sentado no banco de trás. Mas sem interesse, o governo deixou de financiar os experimentos na Universidade da Coreia. Agora, Han tem apenas um funcionário e desenvolve sistemas de alerta para veículos autônomos. No ano passado, a gigante Tesla anunciou que estava muito perto do nível 5 da tecnologia de condução autônoma, o que corresponde à autonomia total. Para Han, trata-se de um nível comparado ao alcançado por seus trabalhos nos anos 1990. Claro que a Tesla investiu muito mais dinheiro nos testes, assim suponho que deve ser mais sofisticado, mas não deve ter muita diferença quando se trata de funcionamento básico. A Universidade da Coreia classifica Han como pioneiro e herói da cena internacional da inteligência artificial. O sul-coreano também concebeu o primeiro sistema de navegação automotiva do país e um mini-helicóptero antes dos drones. O sonho dele é ver um modelo Tesla e o seu circularem por uma estrada estreita e sinuosa que passa sobre uma montanha ao norte de Seul. Como a Tesla é considerado o melhor automóvel do mundo, se houvesse possibilidade, gostaria de comparar a nossa tecnologia com a deles. Han afirma que a verdadeira autonomia em matéria de condução é quase inalcançável, já que os carros não podem se adaptar tão bem diante de imprevistos. Para ele, esses veículos seriam amplamente usados no transporte de mercadorias e nem tanto de pessoas. E agora a gente fala de esporte. Hoje tem Criciúma em campo. A partida é no Heriberto Wilson contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. O Criciúma entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar a Ponte Preta no estádio Heriberto Wilson, buscando a primeira vitória na temporada. A equipe não vence desde outubro de 2020, ainda lá pela Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Wilson Walter Kemper tenta ajeitar a casa para buscar essa vitória e seguir na competição. Fazer os atletas acreditarem que é possível, né? Manter o foco, o treinamento, né? Nós estamos diariamente conversando com eles, principalmente fazerem eles acreditar que é possível e em cima dos treinamentos corrigindo alguns detalhes, né, que a gente evidenciou no último jogo e consequentemente em cima disso manter essa direção que é a passagem da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a disputa da vaga para a terceira fase da Copa do Brasil vai ser na disputa de pênaltis, algo que o treinador também chamou a atenção dos atletas durante os treinos. Mas ainda sobre o adversário, Wilson não esconde a superioridade deles, mas também está otimista com o seu trabalho. Sempre que possível jogar em linha alta a gente vai jogar, né? O importante é o time estar compactado. E quando não der, que muitas vezes a Ponte Preta, né, às vezes vai ter um domínio na parte ofensiva que a gente tem que recuar as linhas. Enfim, então a gente vai trabalhar todas as situações para que nós possamos estar preparados para esse grande jogo. Quem vencer conquista a classificação e coloca no caixa do clube mais R$1.700.000. O Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação e fique com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você.